galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Finalmente eu estou de volta, agora todo equipado, com webcam nova, com microfone. Menino, o negócio aqui tá ficando bom. Mas, gente, o que importa é que eu estou de volta para gravar as videoaulas de vocês. Espero que estejam com saudades, ou não, né? Ficar aqui assistindo aula. Mas, gente, vamos lá, dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje nós estudaremos a resenha crítica e o texto dramático, que são dois textos completamente diferentes um do outro, mas a gente vai perceber que a partir de uma fotonovela eu posso construir uma resenha crítica, bem como a partir de um texto dramático eu construir também uma resenha crítica. Qual é o espaço da resenha, Daniel? Vamos saber isso agora. Por isso, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá? Gente, para começarmos a nossa aula, primeiramente vamos ler um texto, que será o nosso texto base, que se chama Pessoas, Universos e o Céu no Andar de Baixo, que foi escrito pela Carla Antunes. Esse texto foi publicado em um fanzine, que é um tipo de revista em que pode ser publicada várias coisas, inclusive fotonovelas, e foi por este motivo que eu achei essa resenha. Então, vamos fazer a leitura agora. Vamos lá? Então, vamos começar. Pessoas, Universos e o Céu no Andar de Baixo, por Carla Antunes. Curioso perceber como cada ser humano é realmente um universo distinto. Tudo no mundo parece escancarar esse fato. E impressiona como as relações sociais que derivam da interseção entre universos geram redes super complexas de vivências, de pontos de vista, conhecimentos e sentimentos. Tomarei o cinema como referência para exemplificar isso, mais precisamente um curta-metragem, mas vou começar minhas divagações tentando imaginar a quantidade de filmes que existem. Esse deve ser um número que muda bastante, pois são milhares produzidos anualmente no mundo, na casa dos 20 mil, segundo informações imprecisas da internet, sendo muitos um tanto parecidos uns com os outros, principalmente devido aos estereótipos decorrentes das questões comerciais da indústria cinematográfica e tudo aquilo do qual já sabemos. Há, porém, tantas produções únicas, raras, especiais, um número sem fim de combinações de imagens, sons e movimento, dentro das quais se organizam outras combinações de histórias, sensações e conhecimentos igualmente infinitos. As possibilidades de formas e conteúdos que uma obra cinematográfica pode possuir são intermináveis. Sabemos, no entanto, que pessoas e sentimentos estão entre os temas mais recorrentes de produções audiovisuais do planeta Terra afora. Rodeios gigantescos à parte, o que me causa estranheza é que, 117 anos após a criação do cinema, depois de milhões de milhares de infinitas combinações daquelas que descrevi mais acima já terem sido produzidas, reproduzidas, viradas de cabeça para baixo, pirateadas e tudo o que se pode fazer com filme hoje em dia, depois de tudo isso, ser possível que alguém se sente em frente a uma tela e que seus olhos e ouvidos captem combinações de informações que lhe causem quilos e quilos de sentimentos recheados de dos artigos mais raros da humanidade nos dias de hoje, a novidade. Sendo mais específica, me pergunto como hoje um filme consegue falar sobre amor, sobre não se encaixar, sobre solidão, sobre desencontros, sobre os dramas humanos mais humanos que existem, sem recair nas pieguices óbvias comuns à maioria dos mortais? Não sei, só sei que um curta de 15 minutos, dirigido e escrito pelo mineiro Leonardo Catapreta, o qual fez parte da Mostra Nacional de Curtas do Dia Internacional da Animação do ano passado, conseguiu tudo isso. Trata-se de uma animação cujo nome é O Céu do Andar de Baixo. O tipo de filme que funciona quase como um desfibrilador. Desfibrilador. Te trazendo algo de vida através do choque, sabe? São minutos de muita sensibilidade, delicadeza e, ao mesmo tempo, extrema profundidade. Desde os traços frágeis dos desenhos da animação até a atmosfera criada
pela trilha sonora, cores sutis, ritmo lento. A vida do personagem central me soou como uma metáfora sobre escolher entre voar e ter os pés no chão, entre o universo dos sonhos e o da natureza da realidade. Viu? Já estou sendo clichê aqui ao tentar explicar. Algo sincero sobre esse mundo de extremos onde o meio termo e o equilíbrio parecem ter sido esquecidos. Lógico que tudo isso que disse é relativo. Depende muito de quem assiste ao filme e da sua relação pessoal com a obra. Mas o que posso afirmar é que, a mim, este é um filme raro. Recomendo e muito. Então, texto forte, né? Então, gente, esse texto aqui foi uma resenha crítica. Agora a gente vai saber o porquê que esse texto aqui, essa construção, a forma como esse texto dialoga com o leitor, a forma como vai descrever a obra cinematográfica do qual o texto fala. Então, a gente vai perceber tudo isso agora, beleza? Então, gente, ó, o texto em que se recomenda a obra O Céu no Andar de Baixo é uma resenha crítica. O principal objetivo desse texto é indicar o curta-metragem e divulgar algumas informações sobre ele. Podemos observar isso no trecho Um Curto de 15 Minutos, dirigido e escrito pelo mineiro Leonardo Cata Preta, o qual faz parte da Mostra Nacional de Curtas do Dia Internacional da Animação do ano passado. Então, gente, a gente vai perceber que esse texto, ele trata de uma resenha. Uma resenha porque faz um resumo, sem dar muitos detalhes, de uma obra que foi produzida dentro do meio artístico ou do meio científico, que seja uma obra. Então, galera, o que eu estou querendo explicar para vocês é que uma resenha é justamente aquele texto que é escrito para dizer o que uma obra cinematográfica contém. Entretanto, essa resenha não deve ir tantas informações acerca da obra que foi resenhada, porque assim você está dando spoiler demais e aí as pessoas acabam o quê? Deixando de lado, né? Não vão assistir. Então, galera, o que é que acontece? A resenha, ela tem vários tipos, tá bom? Só que hoje o nosso objeto de estudo é a resenha crítica. Resenha crítica por quê? Porque agora, além de resumir, além de dar alguns detalhes sobre a obra resenhada, o autor da resenha, ele vai tecer uma crítica sobre a obra resenhada. E essa obra pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um capítulo de um livro, pode ser uma minissérie, pode ser uma novela, pode ser uma fotonovela, pode ser um texto dramático, pode ser uma peça teatral. Então vocês percebem que é uma gama de textos em que eu posso assistir, apreciar, eu posso ver e fazer uma resenha crítica. Então, galera, a resenha é tudo isso e muito mais. Vamos estudar um pouquinho mais dela. O gênero, por si só, tem o objetivo de descrever, resumir ou comentar uma obra artística ou cultural, expressando opiniões sobre a produção. Então, gente, a resenha ela vai carregar essa descrição, esse resumo, esses comentários dentro do seu texto. E tudo isso vai fazer um despertar no leitor. Ou desperta ou não desperta. Tem essas duas coisas. Então, muitas pessoas, em vez de assistir ao filme logo, vão atrás de saber o resumo. E aí, quando é de filme ou de livro, geralmente essas pessoas encontram na sinopse. Só que quando é um texto mais elaborado e uma crítica sobre o filme, sobre o livro, sobre o capítulo, aí as pessoas vão atrás de resenhas críticas, tá bom? Então, geralmente é de uma obra artística ou cultural, como eu falei para vocês, mas eu posso também fazer uma resenha de um livro didático, de um quadro como esse que está aqui ao fundo, né? Então, gente, mesmo revelando alguns elementos do enredo da obra analisada, em uma resenha não se pode contar muitos detalhes da obra nem revelar o final da história, quando se trata de um texto narrativo, né? Porque tudo isso, gente, é spoiler. Então imagine só, eu quero informações sobre um filme, eu quero informações sobre uma fotonovela, eu quero informações sobre uma peça teatral. E aí eu quero também saber as críticas, aí eu vou atrás de resenhas, mas imagine aí eu encontrar a história toda lá. Não vale, né, galera? Eu preciso assistir de fato a obra, ler a obra para eu entender e também tecer as minhas críticas, saber se a minha crítica é tão quanto a crítica do outro. Pode ser que um filme, a experiência de assistir um filme para um
seja fantástica, mas para outros é completamente uma coisa banal, uma coisa triste. É engraçado porque uma vez eu fui assistir um filme, e esse filme muito me impactou. Eu achei assim um filme extremamente bom. O filme se chama A Vida Invisível. Uma adaptação cinematográfica feita do livro chamado A Vida Invisível, de Eurídice Guzmán. Gente, esse filme me impactou tanto que eu saí extasiado. Só que a pessoa que estava do meu lado, no momento em que o filme terminou, ela olhou para a namorada e disse assim: que filme besta! Para vocês perceberem como as leituras que nós fazemos das coisas que existem no mundo são diferentes. Para este rapaz, o filme se mostrou ruim, mas para mim foi um tanto impactante. Assistir uma narrativa daquela fortíssima, 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 tá bom? Então, gente, a resenha crítica ela tem um objetivo, tá bom? E esse objetivo é fazer com que os interlocutores, isto é, as pessoas que leem as resenhas críticas, façam a leitura do livro, assistam ao filme, assistam a peça teatral, vejam lá a fotonovela. E quando expressa sua opinião, o autor de uma resenha crítica usa argumentos e recursos linguísticos para convencer o interlocutor, o leitor, o espectador, de suas ideias. Por isso, a resenha é um texto argumentativo. Então, galera, é uma coisa que nós precisamos entender agora. A resenha é sim um texto argumentativo, porque no momento em que eu vou tecer a minha opinião sobre a resenha, ou sobre o filme, sobre a coisa da qual eu estou falando, eu vou precisar de argumentos para dizer que o filme é ruim. Uma vez eu assisti um filme, qual foi? É um filme muito famoso, foi vencedor do Oscar, era a história de Segunda Guerra Mundial. Eram dois amigos que eram soldados da Segunda Guerra. E aí, não lembro se eles eram da Força Alemã, se eles eram da outra força, sei lá. Mas eu só sei que quando eles, lá no filme, eles iam, era narrativa, né? A trajetória deles. E aí no final morre, aí o outro chega, consegue acabar lá com o destroço. Eu achei a coisa mais besta do mundo. Só que eu tinha lido uma resenha que foi publicada no Facebook sobre esse filme e era fantástica a resenha. E aí quando eu fiquei, olha meu pai, como é que pode? E um dos argumentos, agora lembrando, né, que o autor da resenha fez, foi que esse filme, as fotografias dele são muito espetaculares. E, de fato, são. Mas, para mim, não são tão bonitas como, por exemplo, um filme... Deixa eu ver aqui, qual? Ai, meu pai. Não de um filme, de uma série. Tipo Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira, produzida pela Netflix. A fotografia é fenomenal. É só que aquele filme eu achei besta, certo? Gente, avaliação apreciativa. Tá aí uma das características que vai fazer com que a resenha ela seja de fato uma resenha. É quando o autor ele dá a sua avaliação sobre o texto que acabou de ser resenhado, tá bom? Então, em resenhas críticas e outros textos argumentativos, a apreciação avaliativa, isto é, a opinião do autor, pode ser expressa com diferentes palavras ou com um conjunto delas. Por exemplo, adjetivos, advérbios e alguns substantivos e certos verbos cumprem esse papel. Daniel, o que é essa avaliação apreciativa? Gente, avaliação apreciativa, em outras palavras, é dizer se o autor da resenha ele recomenda ou não recomenda o livro, o filme, a peça teatral, a fotonovela, do qual ele falou lá na resenha, tá bom? Então, gente, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o leitor ele tá vindo dentro de uma carga, né, argumentativa, falando sobre as coisas. Então, eu vou voltar lá para a resenha, né? Então, vamos perceber aqui que a Carla Antunes ela começa fazendo de fato uma divagação, como ela mesma fala aqui. Ela vai falar sobre os seres humanos, ela vai falar sobre o encontro dos seres humanos, ela vai falar sobre a indústria cinematográfica. E quando ela começa a falar sobre a indústria cinematográfica e dos tantos mil de filmes que já foram produzidos, aí ela começa a falar e de fato entrar no assunto dela. Por quê? De tudo aquilo que foi produzido, ainda assim um curta-metragem conseguiu
trazer um impacto para ela com uma história, uma narrativa muito boa. E aí, quando ela começa a fazer o quê? A contar os detalhes da narrativa, né? Que ela assistiu. E assim, ela também vai e constrói toda uma descrição, diz sobre o que o curta-metragem trata, e também ela dá a sua recomendação. Olha ali, ó. Recomendo e muito. Acabou. Morreu Maria Preá. Tá aí a recomendação dela. Então, essa é a avaliação apreciativa. Toda resenha tem que carregar essa avaliação, essa recomendação que o autor da resenha vai fazer aos outros leitores. Você recomenda ou não? Esse filme, pronto, é 1917, eu acho o nome do filme. Não lembro qual, se é de fato 1917. Eu sei que é alguma coisa assim que começa com 1000. Eu não recomendo. As coisas mais lindas eu recomendo. Tem tantas coisas que eu recomendo, não, tá bom? Então, galera, é o seguinte, ó, muita sensibilidade, delicadeza, extrema profundidade, traços frágeis, todas essas palavras que eu marquei aqui, elas são palavras que vão fazer uma orientação argumentativa para o leitor. Como assim? Essa orientação argumentativa vai definir a posição que o autor tem, né? Então, ó, são minutos de muita sensibilidade. Ela poderia ter dito minutos de sensibilidade ou minutos sensíveis, mas não. Ela preferiu dar o quê? Uma intensificação a essa sensibilidade e delicadeza, tá bom? Então, ó, são minutos de muita sensibilidade, delicadeza e ao mesmo tempo extrema profundidade. Desde os traços frágeis dos desenhos da animação até a atmosfera criada pela trilha sonora. Cores sutis, ritmo lento, algo sincero sobre esse mundo de extremos. Mas o que posso afirmar é que, a mim, esse é um filme raro. Recomendo e muito. Então, olha aí como é que ela construiu a recomendação dela, tá bom? Galera, por vezes não é fácil identificar a avaliação feita pelo autor. Muitas vezes vai estar muito implícito, mas tem que ter. Se não tiver, não é resenha, é um resumo, tá bom? Então, muitas vezes essa orientação da avaliação é construída por meio de advérbios de modo, tais quais certamente, realmente, claramente, evidentemente, felizmente, naturalmente. Então, todos esses mentes aí que for colocado aí para designar a posição, né, que o autor tem sobre a obra resenhada, você vai colocar lá, beleza? Então, galera, para finalizar sobre essa parte da resenha, então a resenha é um texto de opinião, pois apresenta ao leitor uma visão pessoal, uma avaliação crítica do autor a respeito do produto cultural resenhado, seguida de argumentos que comprovem seu ponto de vista. Então a gente precisa entender por quê. Por que eu acho que o filme 1917 é ruim? Por que Aí, agora eu tô sem argumento, né? Mas, por exemplo, se eu parasse para analisar de fato o filme, eu iria achar no instante um argumento para dizer que aquele filme é ruim. E por que a coisa mais linda é uma série ótima? Porque trata de narrativas de força de mulheres. Porque as mulheres que compõem toda a encenação são fortes, são guerreiras, são capazes de fazer tudo e denunciarem o Brasil machista dos anos de 1960. Então vocês percebam que agora, só porque eu achei a série muito boa, eu tenho justamente argumentos que comprovem. E aí eu posso comprovar tudo isso com exemplos que eu posso tirar da série. A exemplo da personagem Lígia, que venceu o machismo Venceu não, ela acaba morrendo, né? Opa, contei demais. Mas ela consegue, assim, dar uma volta por cima, né? O público-alvo são os leitores que buscam informações sobre a qualidade de produtos culturais a fim de decidirem se vão consumi-los ou não. Então, o propósito é esse, gente. Fazer com que as pessoas assistam, consumam aquele produto ou não. Aquele produto cultural, tá bom? E a finalidade é fornecer uma visão antecipada de um produto cultural aos possíveis consumidores. E pelo caráter persuasivo da resenha, esse texto pode influenciá-los a consumirem ou não aquele produto. E a linguagem, sempre objetiva, concisa, e o emprego da norma padrão muitas vezes é exigido. Lá naquela resenha, ela dá uns desvios, coloca ali umas
umas onomatopeias, mas geralmente se utiliza a norma padrão, beleza? Então, galera, agora nesse momento nós vamos iniciar a segunda parte da nossa aula, e a gente sai da resenha e parte para o texto dramático, tá bom? O texto dramático que eu trouxe para vocês é retirado do livro Eles Não Usam Black Tie. É um livro maravilhoso, construído todo dentro de uma linguagem teatral, que foi retirado de uma peça teatral que foi feita há muitos anos atrás pelo autor desse texto, chamado Gianfrancesco Guarnieri. Então, gente, esse livro foi nada mais do que uma adaptação, né? Adaptação de um texto que foi levado ao teatro, texto dramático, para o livro que se tornou um livro. Então, gente, vamos perceber que todo esse texto aqui, ele tem um objetivo. Dizer como é que vai acontecer a encenação e quais são as falas de cada personagem dentro da peça teatral, né? A gente está falando de teatro, mas eu também posso aplicar esse texto a novelas, a série, a filmes, etc, etc, etc. Tá bom? Então vamos lá. Ato 1, isso significa dizer que é o primeiro ato, né? Barraco de Romana, que é o local. Mesa ao centro, pequeno fogareiro, cômoda, caixotes servem de bancos. Há apenas uma cadeira, 2 colchões onde dormem Tião e Chiquinho, que é irmão de Tião, tá? O Chiquinho é irmão do Tião, é um personagem. Então, quadro 1, ou seja, é a primeira parte do ato 1, certo? Maria, falando baixo entre risos. Pronto, lá se foi o sapato. Errei o pé na... Olha só como tá meu linho. Ei, Juvencio, tocando na chuva estraga a viola. É um maluco tocando na chuva. Lá baixo pra tu não acordar o pessoal. Acorda não. É melhor a gente ir andando. É só um pedacinho. Pra ficar enterrado na lama? Não, senhora. Vamos esperar estiar. Dona Romana não vai achar ruim, não? Não sei por quê. Vamos embora, Tião. Tá tarde. Mamãe não dorme enquanto eu não chego. Quer te aquietar? Senta aqui. Maria obedece, né, Tião? Você senta. Tu gosta de eu? Ó, dengosa, eu sem tu não era nada. Bobagem. Namorador como tu era. Tudo passou. Pensa que eu não sei? Todas elas vinhando, Tiãozinho pra cá, Tiãozinho pra lá. Mas eu roubei você pra mim. Todo eu. Fingido. Palavra dengosa. Dei tudo tintim por tintim. Quando você morava na cidade, era o garoto mais sapeca do Flamengo. Namorava uma filhinha do papai que era vizinha dos seus padrinhos e por causa dela levou uma bronca deles. Viu como sei tudo? Muito bem. O que mais? Sei muito mais. Tu era um grande mentiroso. Dizia para a menininha que era estudante. Contava uma porção de vantagem. Até que um dia ela ia te pegando servindo chá de babá. Aí quando tu viu ela, quis esconder o carrinho da criança atrás do murinho da praia. O garoto caiu, machucou a cabeça e tu levou uma bruta surra dos teus padrinhos. E a menina não quis mais nada com você. Então, gente, aqui é o quadro 1, né? Então a gente percebe aí que é o encontro de 2 namorados, né? A Maria e o Tião. E eles de fato namoram dentro do livro, eles vão se casar. E o Tião ele vai viver aí uma história de revolução, sobretudo de greves no Brasil, assim, assolado pelos não direitos trabalhistas que muitos trabalhadores da época não tinham. Tá bom? Então bora lá. Gente, os textos dramáticos como esse que você acabou de ler são feitos para serem representados e ensinados para um público. Uma peça teatral é formada essencialmente de textos dialogados, de monólogos, de gestos, de ensinações e marcações indicadas pelo autor dos textos nas rubricas. A história é representada por atores e atrizes, praticamente inexistindo a figura do narrador. Então, gente, o texto dramático ele nada mais é do que aquele texto que é construído para ser representado. Ou seja, as pessoas vão olhar para ele, vão ler o seu conteúdo e vão saber o que é que elas devem ensinar, tá bom? Então, vocês percebem ali que tem toda a descrição do local, toda a descrição da cena, como é que os personagens eles devem falar. Então, tudo isso vai influenciar no quê? Na performance artística do ator ou da atriz no momento da encenação, tá bom?
Então, galera, é diálogos completamente, quase não vai existir aí a figura do narrador, ou seja, um texto dramático dificilmente vai ter esse narrador que vai falar alguma coisa, a não ser que vá aparecer ali uma parte, né, que a pessoa para ali, o ator para e começa a dizer sobre as coisas, sobre as outras coisas. Mas, gente, todo o texto vai ser marcado justamente por essa ensinação. Interessante notar, gente, como muitas cenas representadas no teatro são marcadas por diálogos entre personagens, é comum haver marcas de oralidade nesse tipo de texto, que normalmente são proferidas com o uso de linguagem informal. Então, no caso aqui do livro, né, a gente percebe que a variante dessas pessoas não é aquela variante padrão, é a variante não padrão mesmo, tá? Então, como é que os atores eles vão saber que eles devem utilizar essa linguagem não padrão? Essa variedade linguística é o autor, né, o dramaturgo, que é quem escreve o texto dramático, ele vai lá e coloca isso. Ele vai e põe o meu pai. Ele põe lá a forma como os atores devem falar, né? Engraçado que um dia desse eu estava vendo o texto dramático de Chocolate com Pimenta. Gente, é muito engraçado quando chega lá os personagens da roça. O texto é tipo completamente diferente, beleza? Então, galera, o gênero dramático é uma arte em que o ator ou vários atores interpreta uma história. E é por meio dessa representação que, ao apresentar uma situação, a peça teatral desperta sentimentos no público: felicidade, tristeza, euforia, decepção. A gente fazendo a leitura de um texto dramático, a gente entende, né? Mas a gente vai entender muito melhor se esse texto for transformado de fato em uma peça teatral. E essa representação, gente, necessita, além desses profissionais, muitos outros, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos, para o nascimento aí do texto dramático, nós vamos ter que ter o dramaturgo, que é o autor e escritor da peça. Também a gente vai ter que ter a figura aí do diretor, que é o responsável por montar a peça, elaborar a forma de ensiná-la, ou seja, levar a peça aos palcos. Então, o diretor, gente, é aquela pessoa que vai de fato dirigir, ou seja, comandar como é que vai acontecer essa cena, como é que vocês irão aparecer, tá bom? Embora lá no texto dramático tenha dizendo como é que deve acontecer, o diretor ainda ele dá aquele seu toque final, para que tudo saia certo, tá bom? Então, uma das finalidades dele é fazer com que o que tem lá nas rubricas do texto dramático seja colocado dentro da cena, beleza? E também tem os técnicos, gente, que são os câmeras, os responsáveis pelos microfones, os contra-regras, que são aquelas pessoas que entram com as coisas, tiram as coisas, tem os câmeras, tem aquela pessoa lá que bate aquele negócio. Menina, é tanto assistente dentro de uma produção de peça teatral, que até a pessoa que é responsável, só não sei qual é o nome dela agora, que é a responsável por abrir a cortina, né, do teatro. Mas bora lá, galera. A gente vai ter modalidades de texto dramático, tá bom? Então, a gente vai ter aí o principal e o secundário, e a gente vai entender qual é a diferença desses dois. Então, gente, o texto principal de um texto dramático corresponde justamente às falas dos personagens. Então, todas as falas dos personagens, retirando todas as outras descrições, é o que a gente vai considerar como texto principal. E o texto secundário, gente, diferentemente do texto principal, corresponde às indicações cênicas, que a gente vai dar um nome técnico aqui, que é chamado de didascálias, certo? A didascálias é o nome que a gente dá a todas as outras descrições que vão aparecer. O modo como os personagens vão ensinar, o modo como os personagens vão falar, quais são as descrições da cena, o que é que precisa, qual é a tonalidade da luz, se é de dia, se é de noite, se é de tarde, se é isso, se é aquilo. Então, é um texto onde o dramaturgo anota todas as informações sobre os gestos, a entonação e a movimentação dos personagens, sobre o cenário, sobre o guarda-roupa. Vocês percebam que até a roupa, o dramaturgo, ele se preocupa, tá bom? Os acessórios, a luz, o som e outros aspectos que acha relevantes para a representação da peça teatral, beleza? Galera, o drama, né, o teatro, ele nasce lá na Grécia. E a partir disso, gente, na Grécia, a gente vai ter vários tipos de textos dramáticos, de peças, né? A primeira delas é a tragédia, que tem origem na própria Grécia, onde a ação é solene, os personagens são grandes heróis.
lutando e desafiando o próprio destino, e na tragédia o final é completamente feliz, tá certo? Sempre vai ocorrer morte. Então, a tragédia nada mais é do que aquela história daquele herói forte, aquele herói guerreiro, mas que morre no final. Bom? Então, é um filme trágico. Um filme trágico por quê? Porque uma pessoa muito importante, uma coisa muito importante do filme, acabou se desfazendo, acabou morrendo, por exemplo. O final de Vingadores Guerra Infinita é muito trágico. O Homem-Aranha, né? O Homem de Ferro morre. E aí, galera, mais tarde, tá bom? Bem mais tarde, nasce aí o drama, tá bom? Lá no século XIX, em que os personagens são indivíduos comuns que lutam contra os outros, contra a sociedade ou mesmo contra si próprios. Geralmente aborda assuntos sérios na vida das pessoas. E, gente, as novelas é justamente drama, tá bom? Drama, drama, drama puro. Por quê? Vai acontecer uma luta ali de pessoas que vão estar em um conflito, mínimo que seja, ou também vão falar sobre assuntos da sociedade, ou contra si próprio. Por exemplo, eu estou assistindo agora Mulheres Apaixonadas e tem lá a louca que é alcoólatra e ela vai lutar contra essa doença, né? E aí, geralmente vai abordar justamente esses assuntos que são sérios na vida. Também, gente, fora dessa parte melodramática, a gente vai ter os risos, né? Que vai ser construído justamente aí na comédia e na farsa. A comédia, gente, os personagens são ridículos e o desenlace é feliz e divertido. Ou seja, é a história feliz do nosso enredo, tá bom? E para conseguir esses objetivos, o autor ele serve-se de diversos recursos, o vocabulário utilizado. Pronto, um texto dramático que é altamente cômico, tá certo? Que é uma comédia do início ao fim, é o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Gente, este livro, ele também é um livro que foi adaptado de uma peça teatral e é tudo colocado ali em fala, de cena e ato. E galera, eu juro para vocês, se o seriado é bom, o livro é melhor, tá bom? E galera, a farsa é cômico, tá bom? Mas vai falar, gente, sobre aquele negócio que a gente vai chamar de zombaria, certo? Vai zombar das pessoas por meio daquilo ali. Então, é a farsa, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado dessa longa aula. As atividades delas estão lá nas páginas 18 e 20, página 21, página 26 e página 29 e 30. Um grande beijo para vocês, se cuidem. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.